Olá, Trocando com os Amigos traz Rodrigo Domingo da Silva e sua esposa e parceira, a Renata. Ele vem de uma disciplina de uma arte cultural brasileira, que é a capoeira Angola. Então ele tem um estudo todo e um aprendizado que foi evoluindo, além de outras atividades que ele tem em seus projetos. Então vamos falar um pouquinho da vida dessa pessoa maravilhosa e o sucesso que é a normalidade, como nós podemos alcançar mesmo sem ter aquela publicidade toda, aquela mídia tão forte atrás de nós. Então, com vocês, Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a Lídia, uma grande amiga minha que eu conheci na minha carreira sou educador físico. Conheci ela numa academia que eu dei aula lá na Hípica e hoje a gente tem essa amizade aí há um bom tempo. Sou capoeirista, sou contramestre de capoeira, treino desde 94, hoje eu tenho 37 anos de idade e de capoeira 30 anos. Sou formado em Educação Física desde 2018 e eu aliei um trabalho ao outro, né? Tanto da capoeira, minha experiência com a capoeira, com o meu lado profissional de educador físico e hoje eu sou personal trainer. Trabalho bastante com terceira idade, também atendo crianças com síndrome de Down. Tenho 3 alunos hoje com síndrome de Down. E toda essa experiência que eu tenho através da capoeira e a educação física, a parte de treinamento, musculação, eu junto tudo e tento montar um melhor treino, a melhor atividade física para aquela pessoa e para As necessidades, né, de cada um. Então ele é individualizado, mas ele tem um desenvolvimento muito bonito, porque você está criando pessoas que estão excluídas da síndrome de Mal, elas estão excluídas da sociedade e você integra elas a um desenvolvimento e ser mais social e a vida seguir. Assim, como é que você apoia esse lado e também tem a própria vida, porque você tem 2 filhos, de acha? Bom, eu acho que não é só uma questão de obrigação por ter me casado com uma pessoa que leva o esporte não só como uma qualidade de vida, mas como uma profissão. Eu acho que vai muito além disso, né? Quando a gente tem pessoas do nosso lado que nos trazem essa referência, então você já tem uma ideia de que isso é importante, isso de uma certa forma te traz um incentivo. O incentivo de você olhar e ver que isso faz bem, né? Que o esporte faz bem não só para a nossa parte física, mas para a nossa parte mental. Falando dos filhos, hoje eu acredito que o esporte ele favorece também as escolhas. Então, quando você está no meio, você pratica um esporte, você vai escolher sempre ter bons hábitos, o melhor caminho, porque você toma uma consciência que normalmente quem não pratica, quem não tem noção, não tem consciência da importância, acaba não percebendo. E um dia eu parei, eu olhei, depois dos meninos, depois das 2 gestações, eu falei, como que eu quero estar no meu futuro, quando eu estiver na terceira idade? Eu quero estar me movimentando, eu quero conseguir, flexibilidade, ser independente, pensar com clareza, ou eu quero depender de alguém, de uma cadeira de rodas, não conseguir levantar de um sofá, ter dificuldades para levantar. E aí eu pensei, então o que eu preciso fazer hoje? Então eu acho que não só a questão de ter ele como referência, mas também dessa tomada de consciência, e é óbvio, né? Quando você tem um parceiro do lado que já tem essa cultura, esse hábito, que se torna mais fácil. A evolução para o futuro, né? Exato, se torna mais fácil. Mas eu acho que isso não é decisivo. Eu acho que basta uma questão de você ter um objetivo, onde você quer chegar e o que você tem que fazer hoje para chegar lá na frente. Então, do jeito que você quer. Então foi o que eu pensei, poxa, eu quero estar na terceira idade me movimentando, independente, pensando com clareza, com saúde,
sem depender de tantos remédios, ou de preferência até de nenhum remédio, que eu sei que isso é possível. Uma qualidade de vida muito mais segura, porque Exato. não quer dizer que o remédio esteja curando, talvez ele esteja Não, só é paliativo, né? isso. Então, uma consciência corporal, um bem-estar, começa depois incidindo numa boa nutrição, você passa para a criançada. Perfeito. A disciplina é bom porque ela regula, ela faz você pensar, as suas escolhas, como você diz, elas são Perfeito. mais saudáveis. Perfeito. Eu acho isso. E aí, seu Rodrigo? O que você gosta mais de fazer dentro da capoeira? Eita, dentro da capoeira, tudo. A gente movimenta, para mim é uma terapia, é uma filosofia, a gente consegue treinar o corpo, a mente, a gente toca, a gente canta. Para mim é um esporte completo. Para mim, como pessoa, eu tento trazer tudo que é de bom, que ela me traz, eu tento colocar no meu dia a dia. E isso reflete tanto na minha vida em casa, no meu trabalho, no meu modo de me relacionar com as pessoas. Na capoeira a gente tem muito o que a gente estava conversando aqui antes, né? Essa coisa do respeito dos mais novos com os mais velhos. E isso é uma coisa que eu trago desde família, desde a capoeira, que é uma coisa que já é pregada isso. E eu tento passar isso para os meus filhos, no meu trabalho, em todo lugar. Então, a nossa postura dentro da capoeira, hoje eu sou um contramestre, né? Esse nível... Explica o que é contramestre. A gente não sabe, eu não sei. No grupo que eu treino, a gente tem ali as formações, né? Você começa como aluno, depois você passa para um aluno avançado, depois você vira treinel. Treinel é uma pessoa que já começa a estagiar para começar a dar aulas, começa a dar uma aula ou outra. Depois você passa a professor, depois de professor contramestre e depois mestre. Por isso que demora um tempinho, um chãozinho. Não é assim tão fácil como a gente pensa, Não. Cara, é uma dedicação. Então você tem que alinhar a sua mente com a sua força de vontade e chegar até lá. Exato. Não é uma coisa igual a gente estava conversando aqui antes, não é igual uma faculdade que em 4 anos eu saio de lá formado, não. É outro tipo de formação, né? E quando eu inicio a capoeira com esse objetivo de dar aula, de aprender, de me aprofundar no assunto, para mim não importa o tempo. Então eu estou há hoje 30 anos treinando. Eu posso ficar 60 anos e não virar mestre, para mim não importa, porque eu faço o que eu gosto de fazer, então para mim não importa o tempo, o título que eu vou ter, para mim não importa, entendeu? E é natural dentro do que a gente faz você conseguir essa graduação pelo tempo que a gente está e pela seriedade do trabalho. Você tem o nome de contramestre terrível? O meu nome é Rodrigo Domingos da Silva e o meu apelido de capoeira é terrível. Por quê? Quando eu iniciei a capoeira eu era um pouquinho mais ativo, mais arteiro, subia nas coisas, pulava, um pouquinho de energia. E aí minha mãe, quando levou, falou: só toma cuidado que esse menino ele é terrível. Ele é terrível, viu? E aí realmente... Quando tem uma criança com uma hiperatividade, a capoeira também é uma das possibilidades de acalmar, orientar toda essa agitação e colocar um foco e traduzir em algum resultado. Ele pode entrar em capoeira, ele pode entrar em competição. Capoeira tem competição? Não diria, porque o estilo de capoeira que eu jogo é capoeira Angola. A gente leva mais pro lado da cultura e da troca. Da troca, né? Não chega a ser uma competição, mas tem uma brincadeira de... Mas quem vai pegar o outro. Não, mas é um empate. Não é uma briga, eu venci. Você não joga capoeira sozinho. Tá, mas quando você vence o outro, entre aspas, você fala, te peguei. Exato, tem o checkmate. É como se fosse um jogo de xadrez. Certo. Você joga com a outra pessoa.
E tem uma hora que chega no checkmate, ó, encaixei um pé no seu rosto ou eu te achei numa rasteira. E aí vice-versa, você pode me achar uma vez e eu te acho outra. Teoricamente ficou 1-1, E aí mas ninguém vem ganhou. a prática e o exercício do respeito. Exato, é o respeito. É uma brincadeira onde eu consigo jogar com uma pessoa de 80 anos e eu também consigo jogar com uma criança de 5. Entendeu? Os dois estão no mesmo nível quando estão jogando capoeira na roda, não tem essa diferença. Então eu posso colocar o meu filho mais novo, que tem 7 anos de idade, e colocar para jogar com uma pessoa de 50, de 80, e os dois brincar da mesma forma. Coisa que em outro esporte é muito difícil ter essa igualdade. Entendeu? Ou vence ou perde. Ou vence ou perde, ou por conta do tamanho o outro leva vantagem. Na capoeira não tem isso. Uma criança consegue jogar com um adulto, consegue jogar com um adolescente, consegue jogar. Uma mulher consegue jogar com um homem e vice-versa. E o que está envolvendo aí também é um pouco de estratégia. Você ser inteligente para você Exato. se adaptar às circunstâncias. Eu entendo que vocês começam do tamanho de uma roda e aí, conforme vai a graduação e a qualidade dos jogadores na ginga, na roda, vocês vão apertando até que os movimentos ficam no menor ciclo possível. Aí são os mestres ensinando aos estudantes. É isso? Olha, tá lembrando, hein? Vai bem por aí. Nunca esqueci. Gente, qual é a mensagem que vocês gostariam de deixar, tanto para os jovens quanto para as pessoas de idade, com qualquer pessoa, a respeito de uma atividade física para a mente e para o físico e para a independência e qualidade de vida? O que vocês gostariam de falar? Não tem idade para começar a fazer atividade física. Hoje eu dou aula para várias pessoas de várias idades, várias dificuldades, vários biotipos diferentes e não tem restrição. Então, por exemplo, na própria capoeira, tem gente que, se você vê, anda mancando, quando chega na capoeira o cara desce, sobe, põe a cabeça no chão, vira de ponta cabeça e você vai ver o cara na hora que sai da roda, sai andando corcunda. Aí você fala, poxa, aquele cara tem problema na coluna, ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas o cara já ficou de ponta cabeça, pulou, virou e te dá condições de fazer tudo aquilo. Dentro da educação física, eu dou aula de musculação, pilates, funcional e alongamento. Tem várias pessoas que eu dou aula acima dos 70, 80 anos de idade que deita no chão e levanta sozinho. E tem gente que começou a treinar depois dos 60 anos de idade. Então isso é muito gratificante quando eu consigo passar uma mensagem, passar um exercício e a pessoa tem essa consciência corporal de depois dos 60, 70, 80, a pessoa conseguir levantar sozinha, deitar no chão e levantar sozinha, isso não tem preço. Isso é qualidade de vida. E a mensagem que eu deixo é essa: não tem idade para começar a fazer atividade física e também não existe aquele negócio de eu não consigo. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue dentro da sua limitação. O resto é treino, treino, treino e você consegue. Nossa, gente, muito obrigada. Nossa, foi muito bacana conversar com vocês. Já aprendi um pouquinho mais. Renata, de coração, você foi um anjo de participar. Rodrigo, fantástico. Então, eu espero que futuramente vocês me chamem e eu faça mais um estágio com vocês, aprenda mais um pouquinho sobre a capoeira. Ou você venha me mostrar os instrumentos, alguma coisa que a gente amplie a capoeira, porque às vezes eu acho que a falta de informação faz com que as pessoas não cheguem até a capoeira, como eu tenho visto no Tai Chi. Sim. Aqueles bloqueios. E quando tiver uma divulgação, é um amplo leque a mais para você escolher e ter a qualidade de vida. Muito obrigada. Perfeito. Obrigado. Obrigada.